Se você usa o Anki para estudar há algum tempo, você provavelmente já percebeu que conforme você vai adicionando flashcards, fica cada vez mais difícil você manter o Anki organizado e fazer com que seus cartões fiquem de uma forma coesa e fácil para a hora que você for estudar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma função muito simples que tem no Anki, mas que eu ignorava e que agora eu passei a usar e que está me ajudando bastante a conseguir organizar os cartões de forma mais fácil e muito mais prática do que a forma que eu usava antigamente. Bom, se vocês já acompanham o canal e já viram alguns outros vídeos meus sobre o Anki, vocês provavelmente já perceberam que eu organizo meus cartões assim, né? Organizava assim. Então eu tinha um baralho principal, como esse aqui de MED, e dentro dele eu tinha outros subbaralhos que eu ia organizando de acordo com as minhas matérias. Mas o que acontece, né? Eu tinha um desse para cada período. Então eu tinha o P3, que é o período que eu estou agora, o P2 e o P1, e todas as matérias que eu tive nesses períodos eram subbaralhos, do mesmo jeito que está aqui. Só que, como vocês podem imaginar, isso foi ficando uma coisa muito gigante de baralhos dentro desses outros baralhos dos períodos. E eu vi que se eu continuasse dessa forma não ia dar para eu continuar organizando um Anki assim até o final da faculdade, porque pensa 12 períodos com cada matéria de cada período dentro desses baralhos, né? Ia ficar um negócio insustentável. E além disso, né, a forma que eu estudo, que eu já expliquei para vocês, é baseada no longo prazo, né? Eu não estudo somente para as provas. Lógico que eu estudo para as provas e muitos cartões que eu faço eu acabo deletando depois, porque eu sei que é uma coisa que eu não vou precisar de conteúdo assim, que é um conteúdo mais para a prova e não para a vida profissional, eu acabo apagando. Mas enfim, dessa forma aqui, não faz muito sentido organizar, porque depois quando eu vou revisar, ao invés de clicar em um baralho específico, eu já reviso direto pelo baralho de média aqui. Eu já venho aqui e clico em estudar, e eu reviso direto por esse baralho, ao invés de revisar por um baralho separado, porque faz muito mais sentido eu misturar as matérias e revisar tudo de uma vez, até porque assim eu não deixo nenhuma matéria sem revisar, e também acostumo a ver as matérias misturadas, né? Então eu não fico viciado em saber responder um cartão só porque eu sei qual que é a matéria que eu estou estudando. Isso acontece bastante, inclusive é um efeito que é estudado em alguns artigos científicos, que quando você mistura, né, as coisas que você está estudando, por exemplo, você estuda um pouco de matemática, estuda um pouco de física, estuda um pouco de português, ou qualquer outra matéria que você imaginar, você tem um desempenho muito melhor do que se você estudar diretão uma hora de uma matéria seguida, porque seu cérebro começa a acostumar com aquele tipo de conteúdo, e aí você responde só porque você está na sua memória de processamento, né, na sua memória de curtíssimo prazo. E aí, quando você vai ver depois, que você dá um espaço e tenta responder de novo, você não aprendeu nada, porque você estava só repetindo uma coisa sem entender de fato ela. Quando você mistura bastantes conteúdos, você é obrigado a guardar na sua memória de curto, de médio e de longo prazo para depois você conseguir responder, né? Porque você não está fazendo um esforço só, você está tendo que lembrar várias coisas diferentes na mesma sessão de estudo. Mas eu sei que tem muita gente que acaba estudando só para a prova, até pela quantidade de conteúdo que tem que estudar, ou pelo jeito que está estudando mesmo. Então esse método vai servir para as duas pessoas, para quem quer estudar tudo junto, como eu falei, clicando aqui nesse baralho mãe, aqui entre aspas, e estudando tudo, e também para quem quiser estudar separado. Bom, não sei se vocês já viram, mas quando você vai adicionar um cartão, aqui embaixo tem essa área direcionada para etiquetas, né, ou tags, que vai ser o método de organização que eu vou ensinar para vocês agora. Eu nunca tinha usado essa função antes de descobrir ela e nem sabia para que ela servia direito, mas depois que eu entendi como usar ela melhor, eu vi que é uma das melhores funções e um dos melhores jeitos de organizar o Anki, porque nada mais é do que você colocar a carta em como se fosse um subbaralho, só que ao invés de você conseguir colocar em só um, você consegue colocar em vários, então você consegue marcar aquela mesma carta com várias etiquetas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vocês podem ver que eu começo a digitar aqui fisiologia, vai aparecer várias etiquetas de fisiologia que eu tenho aqui. Então você consegue colocar numa mesma carta, você consegue colocar ela dentro de fisiologia e você ainda consegue colocar ela uma carta dentro de uma outra etiqueta. Eu vou mostrar para vocês no painel para vocês entenderem direito, mas como vocês podem ver, dentro da carta de fisiologia eu tenho uma carta de neuro. Aí se eu quiser, por exemplo, colocar na fisiologia de neuro e depois quiser colocar em termos médicos, que é uma outra etiqueta que eu tenho, ela vai ficar a mesma carta em duas etiquetas diferentes. Então se eu entrar lá nas etiquetas e for em termos médicos, vai estar essa carta aqui. Se eu for lá em fisiologia, neuro, ela vai estar essa carta aqui também. Então é como se você tivesse adicionado em dois subbaralhos sem você ter que duplicar essa carta. E essa é uma das melhores coisas que tem sobre etiquetas, porque
na maioria das vezes você cria um cartão que ele se enquadra em várias coisas diferentes, né? Às vezes você está criando um cartão de fisiologia, mas que é sobre um medicamento, ou fisiologia que é um termo médico, né? Então você consegue colocar, ao invés de ter que duplicar ou não organizar aquilo direitinho, se você estivesse tentando fazer com subbaralhos, com as etiquetas você consegue organizar do jeito que você quiser, com quantas etiquetas que você quiser, da forma que você quiser, justamente por você conseguir colocar mais de uma etiqueta no mesmo cartão. Uma coisa que a gente tem que lembrar na hora de criar os cartões, que você provavelmente vai esquecer se você nunca usou tags, é que você tem que colocar a tag aqui. Diferentemente do baralho, que ele já vem selecionado aqui, você tem que escrever a tag aqui embaixo. E a partir da primeira vez que você escreveu a tag, ela já vai ficar salva na sua lista de tag. E aí, quando você começar a escrever ela aqui, ela já vai aparecer ali para você selecionar. Se você colocar uma tag dentro de outra, é só você colocar um nome e dar espaço, que ele vai colocar esses dois pontinhos, que significa que está dentro desse nome. Se você der espaço de novo, vai estar lá dentro de novo. Quanto mais espaço você der, você vai colocando lá dentro daquela etiqueta como uma subetiqueta. Ou, se você não der isso, que eu acho que isso é de umas versões novas do Anki, é só você colocar dois pontos duas vezes, que é a mesma coisa, é o mesmo código. Como vocês podem ver aqui, ó, termos médicos, eu escrevi com espaço, só que sem espaço, eu escrevi com esse underline, né? Se você der o espaço mesmo, você vai criar um subbaralho. Então vocês têm que lembrar disso. Para você colocar esse espaço entre os dois, você tem que colocar um underlinezinho. Uma coisa muito boa das tags é que depois que você coloca elas uma vez aqui, elas não vão sumir quando você adicionar um cartão. Então, depois que você adicionar um cartão aqui, elas vão continuar. E aí, se você quiser tirar ou colocar uma tag diferente depois na hora que você estiver criando o próximo cartão, você tem que lembrar de vir editar aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu criei um cartão 1 aqui, ó. Vou criar uma tag de exemplo. Aí quando eu adicionar, vocês podem ver que não sumiu aqui a tag de exemplo. Ela vai sempre continuar ali enquanto você não fechar essa janela do adicionar. Eu acho que aqui em painel fica muito mais fácil de entender como funcionam as tags. Como vocês podem ver, nessa versão nova do Anki já tem isso, mas tem uma extensão que deixava organizadinho desse jeito. Não sei se a minha está diferente da de vocês, mas se for é por causa da extensão, que é aquela Hierarchical Tags. Se você não viu meu vídeo de extensões, dá uma conferida aqui, que lá eu falo sobre ela. Como vocês podem ver, essas aqui são todas as minhas tags, e como eu falei, você consegue fazer uma tag dentro de uma tag. Da minha faculdade eu tenho muito mais tag, porque eu divido geralmente pela matéria que eu estou tendo no período, que geralmente eu compartilho meus flashcards com meus colegas, e aí fica mais fácil de eu mandar assim, porque aí eu consigo separar, por exemplo, aqui, ó, pela prova 1, prova 2, prova 3, e aí fica mais fácil de eu mandar para eles. Como vocês podem ver, eu tenho várias etiquetas dentro da mesma etiqueta. Se eu fosse organizar isso por baralho, pensa o tanto de baralho que eu ia ter que criar aqui para ficar organizadinho assim. Olha aqui o tanto que ia ficar bagunçado, né? Para eu conseguir colocar um baralho dentro de outro baralho. E mesmo nessa organização aqui, como vocês podem ver, eu consigo fazer mais divisões. Então o mesmo cartão está nessa etiqueta e nessa outra etiqueta aqui. Isso facilita demais na hora de organizar. E também na hora de estudar separado. Você tem duas opções para, se você quiser estudar uma matéria separada, seja antes da prova, ou seja porque você quer dar uma revisada numa matéria específica. Você pode fazer um estudo personalizado, ou você pode pegar a tag específica que você quer estudar e criar um novo baralho. Vou mostrar a da tag específica primeiro. Você vai vir aqui, por exemplo, na matéria que você quer estudar, vamos supor que seja Bioquímica Clínica para prova 2. Essa é a etiqueta da Bioquímica da P2, que você criou lá na hora de fazer o card, e você colocou em todos os cards, né, que você criou para P2 de Bioclínica. Esses aqui são todos esses cards. Então você vai vir aqui, selecionar todos eles com Shift, e dar Ctrl D, que é o atalho para você mudar de baralho. Como vocês podem ver, ele está no meu baralho de Bioquímica Clínica, porque eu ainda mantive essa divisão, mas muito provavelmente nos próximos períodos eu não vou ter mais essa divisão aqui, porque agora mesmo eu já estou colocando tudo dentro do baralho só de média, ao invés de separar pelo P3 e Bioquímica, porque, igual eu falei, eu estudo tudo junto, então eu acho mais fácil, mas enfim, se vocês quiserem manter essa divisão e usar a etiqueta, também dá certo. E aí eu vou colocar ele num baralho separado, então eu vou colocar aqui o baralho Bioquímica Clínica P2. E aí, como eu não tenho esse baralho, eu vou clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar o baralho, e aí as cartas foram todas movidas para lá. Como vocês podem ver,
Aqui está o baralho Bioquímica Clínica P2. Se eu tivesse alguma carta para revisar ou alguma carta nova para fazer, elas iam aparecer aqui. Só que como eu já revisei tudo isso, não apareceu nada. Mas aqui dentro estão todas aquelas cartas. Agora, como eu falei, se você quiser fazer por estudo personalizado, você vai vir aqui no baralho, onde você adicionou, e aqui vai ter a opção estudo personalizado. Você vai clicar, vai vir em estudar pelo status do cartão ou etiqueta, e você vai selecionar aqui se você quer só cartões novos, apenas cartões devidos, que seria o que você tem que revisar, todos os cartões estudados em ordem aleatória, todos os cartões em ordem aleatória, sem reagendar eles, que seria no caso, para você não mudar o algoritmo dele. Aí você vem aqui, vai escolher a etiqueta, e você pode escolher a etiqueta desse baralho que você está vendo, né? Então aí você consegue separar sem ter que criar um outro baralho, aí depende de qual você vai achar mais fácil. Eu acho esse aqui mais fácil, porque igual eu falei, geralmente eu não reviso só para prova, então provavelmente eu vou estar com a matéria vista, e se eu quisesse dar uma olhadinha antes da prova era só eu vir aqui no conteúdo específico que eu quero ver e dar essa revisadinha com o estudo personalizado. E é bom que como eu continuo estudando, né, esses cards, eu geralmente excluo só alguns, não vai mexer no meu algoritmo do Anki, igual mexeria se eu fizesse essa outra função de criar um baralho novo, né? Porque ali eu estou realmente revisando o card. Esse aqui, estou fazendo um estudo personalizado que não entra no algoritmo da carta. Bom, esse era o vídeo de hoje, foi um vídeo mais rapidinho, só para mostrar para vocês como eu estou organizando meu cartão agora com essa nova função de tag, que eu estou achando que está facilitando muito, até para eu conseguir compartilhar os cartões com outras pessoas sem me prejudicar na minha organização, e também para eu não ficar dividindo tanto em baralhos assim, que eu achei que facilita muito mais na hora de estudar, já que eu já estudo tudo junto mesmo, então não preciso ficar criando esse monte de baralho. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você não deixou ainda, deixe seu gostei e se inscreve no canal para acompanhar tudo que eu trouxer por aqui. E se você não viu ainda, confere esses 2 vídeos que eu vou deixar, que são baseados nesse vídeo aqui.